Prefeitura de São Paulo suspende o rodízio municipal de veículos depois da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus. O protesto começou pela manhã e ganhou força durante o dia com 15 terminais fechados. Resultado, um dia de caos no trânsito e na vida dos paulistanos. Veja também nesta edição. Os professores municipais de São Paulo rejeitam proposta da Prefeitura e fecham a Avenida Paulista em novo protesto. Ministro do STF muda a decisão e mantém presos os suspeitos da Operação Lava Jato. Apenas o ex-diretor da Petrobras continua em liberdade. Governador de Mato Grosso é preso em operação da Polícia Federal, paga fiança e vai responder em liberdade. Oposição não comparece ao depoimento do ex-presidente da Petrobras à CPI que investiga a estatal. Rio de Janeiro prepara esquema de segurança para o Mundial com mais de 20 mil homens. Fazer apenas 2 refeições por dia pode ajudar no tratamento da diabetes tipo 2. Exército da Tailândia declara lei marcial e censura os meios de comunicação do país. Entidade quer alerta nos alimentos que podem causar obesidade. Nossa bancada tem hoje o professor associado da Faculdade de Medicina da USP, Rolf Gemperli, e o cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés. Manda sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Bom, vamos começar indo direto para o nosso telão, porque São Paulo vive hoje uma terça-feira de caos. Motoristas e cobradores de ônibus bloquearam corredores e acesso a terminais e deram um nó no trânsito. Vamos conversar com a repórter Maiana Leocádio, que está na Prefeitura. Uma boa noite para você, Maiana. O prefeito Fernando Haddad deu alguma declaração a respeito desse dia complicado na cidade de hoje? Boa noite a todos. O prefeito Fernando Haddad disse estar surpreso com a paralisação dos motoristas e cobradores na capital paulista nesta terça-feira. Segundo ele, a ação foi inapropriada porque nenhum dos manifestantes avisou a polícia ou a prefeitura de que haveria manifestação. O protesto começou por volta das 9 horas da manhã. 15 terminais de ônibus foram fechados, 280 linhas afetadas, o que representa cerca de 20% do total de ônibus que circulam todos os dias na capital paulista. Um caos para São Paulo, que vocês acompanham agora na reportagem. Motoristas da aviação Santa Brígida foram os primeiros a parar. Depois, funcionários de outras empresas de ônibus também aderiram ao movimento, que em pouco tempo se espalhou por toda a capital. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo disse que ficou surpreso com a paralisação, já que ontem, durante a Assembleia, a categoria aceitou a proposta de 10% de reajuste salarial feita entre Prefeitura, Sindicato Patronal e dos Trabalhadores. Mas alguns motoristas e cobradores exigem aumento de pelo menos 33%, vale-refeição de R$ 22,00 e melhorias na cesta básica e plano de saúde. Durante a entrevista, o prefeito Fernando Haddad também disse estar surpreso com a paralisação. Surpreendentemente, para todos, inclusive para o próprio sindicato, é um grupo de pessoas cuja insatisfação não se conhece propriamente a causa, agiu de maneira completamente inapropriada e inadmissível na cidade de São Paulo. Surpresos também ficaram os passageiros. Só no terminal da Lapa, zona oeste da capital, ao menos 100 ônibus ficaram parados. Já tem 2 horas já esperando. Na Avenida Rangel Pestana, no Brás, região central, os motoristas pediram para os passageiros descerem. Dona Maria, que anda com dificuldade, teve que caminhar 20 minutos para chegar em casa. Para mim é prejudicial, porque me prejudica muito. Eu acho que prejudica todo mundo, né? No terminal Parque Dom Pedro II, outra Maria também passou sufoco. Mesmo saindo mais cedo do trabalho e desistindo de ir para a faculdade, ela não sabia a que hora chegaria em casa. Geralmente eu saio 6 horas, chego 8 horas, então hoje eu não tenho nem previsão. Por volta das 5h30 da tarde, a saída dos ônibus do terminal Dom Pedro II também foi bloqueada. Motoristas e cobradores se reuniram no Largo Paissandu, região central. São 6 horas da tarde, horário de muitos trabalhadores voltarem para casa, e essa que é uma das principais vias no centro de São Paulo, a Avenida São João,
está assim, sem carros, com os ônibus parados e com muita gente voltando a pé para casa. Por conta da paralisação, o rodízio de automóveis na cidade foi suspenso. A prefeitura repudiou o movimento e disse que o Ministério Público vai investigar os autores da mobilização. Nós estamos verificando do ponto de vista jurídico esse tipo de ação, se tem o envolvimento de parte do sindicato, que tudo indica que tem, que é um problema de divergência política dentro do sindicato e que agiram e extrapolaram as funções do próprio sindicato. E a última informação que nós temos é que no Grajaú, na zona sul de São Paulo, um ônibus e uma caçamba estão sendo queimados. Os bombeiros já estão no local. Esse incêndio ele acontece na Avenida Belmira Marim, na altura do número 3.680, no Grajaú, zona sul. Os bombeiros já estão no local e, por enquanto, não há informações sobre vítimas e da autoria do incêndio. É com vocês. Obrigado, Maiana, pela sua participação e vamos continuar a falar sobre esse dia, essa terça-feira complicada na cidade de São Paulo. Um protesto de professores da rede municipal também complicou o trânsito na cidade. Vamos conversar com o repórter Rodrigo Piscitelli, que está na Avenida Paulista, onde aconteceu esse protesto. Boa noite para você, Rodrigo. Afinal, qual é a reivindicação dessa categoria? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Os professores municipais de São Paulo querem que o abono de 15% oferecido pela Prefeitura seja incorporado aos salários ainda este ano. A categoria está em greve desde o mês passado e deve continuar parada caso não seja atendida. A Prefeitura já adiantou que não tem dinheiro para aceitar o pedido de reajuste. Veja na reportagem. O protesto começou no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Os professores da rede municipal bloquearam a via no sentido Consolação e seguiram em direção à sede da prefeitura. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas participaram do ato. Por volta das 6h30 da tarde, a manifestação já tinha sido encerrada. Parada há quase um mês, a categoria decidiu dar continuidade à greve e uma próxima assembleia está marcada para sexta-feira, às 10 horas da manhã, em frente à prefeitura. Além de protestos de motoristas e professores, os paulistanos ainda enfrentaram, por volta do meio-dia, uma manifestação do Movimento Sem Teto. O grupo fechou a pista local da Marginal Pinheiros, ao lado da estação de trem Vila Olímpia, e depois invadiu a sede de uma construtora dona da área, ocupada pelos manifestantes, próximo à Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo. No início da noite, a Prefeitura de São Paulo informou que o secretário municipal de Relações Governamentais, Paulo Frateschi, recebeu representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e também iria receber um grupo de professores em greve. Aqui na Avenida Paulista, o movimento neste momento é tranquilo, movimento típico de uma noite de dia de semana. Voltamos ao estúdio com você, Ricardo. Obrigado pela sua participação, Rodrigo. E nós, a qualquer momento, vamos atualizar as informações a respeito desse dia complicado aqui. Mas eu gostaria de começar a conversar aqui com a nossa bancada a respeito desse assunto. Acho que todos nós fomos vítimas, né, dessa paralisação feita pelo sindicato dos motoristas de ônibus, né, ou pelo menos por parte dessa categoria. Eu, por exemplo, estava no Largo 13 às 6 horas da tarde fazendo uma reportagem. Infelizmente, o William Correia, que é o titular dessa bancada, não pôde participar aqui. Eu demorei 2 horas e 35 minutos, quase que eu não consigo chegar para apresentar o Jornal da Cultura. E eu começo perguntando para vocês o seguinte: existe alguma legitimidade nesse pleito dos motoristas de ônibus, uma vez que eles assinaram um acordo coletivo concordando com 10% de aumento? Boa noite. Ricardo, veja bem, boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite a todos que estão aqui. Veja bem, é preciso cautela no exame dessas questões, porque se nós tivéssemos um sindicalismo no Brasil extremamente representativo, com capacidade de mobilização, que quando tomam decisão todos seguem, você poderia dizer é indevida, é ilegítima, mas nós não sabemos exatamente qual é a realidade desse sindicato, né? Então, que haja reivindicações com esse vulto capaz de paralisar 20% da frota de ônibus, indica que você tem uma insatisfação social que não foi revelada antes, que de alguma maneira não apareceu.
Ora, do ponto de vista do sindicato, por um lado, e do ponto de vista da prefeitura, é preciso mais informação e conhecer. Eu acho surpreendente que o prefeito se surpreenda. A autoridade no Brasil precisa conhecer essas coisas. Quer dizer, veja uma coisa, no tamanho que tem São Paulo, na dimensão que tem São Paulo, não ter informações suficientes para saber que você tem uma dissidência que não vai aceitar, é algo que, digamos, que merece também debate. Eu fico surpreso por esse lado. Pelo lado das autoridades. As autoridades, em geral, têm muita informação, ou se não têm, deveriam ter. Né? Então, nesse caso, eu diria, não sei se dá para dizer que é ilegítimo o movimento. Precisaria conhecer mais por que, eventualmente, eles não estavam representados na Assembleia, ou se estavam, se mudaram de opinião. Veja, não é tão simples isso assim, não é uma coisa que as pessoas mudam de opinião do dia para a noite. Provavelmente, esse é um movimento latente que já estava presente. A pergunta é, por que o sindicato não percebeu isso e não foi capaz de prever? Por que a prefeitura não foi capaz de prever? Rolf. Bom, Ricardo, é exatamente o que o professor Moisés estava discutindo. Quer dizer, o que nós percebemos hoje, que primeiro, parece que há uma dissidência dentro do sindicato. Quer dizer, grupo que não concorda com aquilo que o sindicato determinou ou que acertou com o prefeito. Realmente, o que causa assim, um constrangimento e uma surpresa é que, de repente, o poder público desconhece os movimentos que estão acontecendo dentro dessa cidade. E nós não podemos ficar reféns de surpresas. De repente, a cidade parou de funcionar no dia de hoje. Isso é um prejuízo para a nação enorme. O Alex Cambreia pergunta por meio do Facebook, será que depois da Copa as manifestações continuarão ou será que essa Copa está servindo apenas de pretexto para essas manifestações? Não, a Copa, na realidade, ela serve como uma forma de você aparecer. Quer dizer, como existe uma mídia intensa, daqui a pouco a Copa começa, e você tem a mídia internacional também fazendo pressão para que tudo ocorra na maior tranquilidade possível, eles aparecem e se manifestam. Eu acho que não vai terminar, mas vai acalmar depois da Copa. O Sandro Barbosa, a respeito da greve dos professores, né, que é outra greve que está acontecendo, essa já há mais tempo, diz o seguinte, dinheiro para pagar um salário digno aos nossos educadores não temos, mas para construir estádios meia boca sobra grana. Eu acho que, claro que tudo isso tem que ser colocado nos devidos termos, né? O governo, nesses últimos dias, divulgou que o investimento na área de saúde, de educação, nos últimos 10 anos foi muito grande. Não é só o dinheiro utilizado nas arenas que eventualmente representa o déficit. Mas eu acho que é preciso reconhecer, Ricardo, com muita clareza, isto que apareceu nas manifestações do ano passado, estão aparecendo nestas manifestações desse ano, que tem um outro caráter. Agora não é tão espontânea, não são só os jovens de classe média, são os movimentos organizados, sindicatos, movimentos sem teto, etc. Não é? Essas reivindicações que estão aparecendo mostram que há um mal-estar, fundamentalmente, com o funcionamento das instituições de representação, partidos e parlamentos, mas também com os serviços públicos básicos. Não é? Então, transporte, mobilidade urbana. Eu tenho ouvido relatos de pessoas na área exatamente na área da saúde. Exatamente. A dificuldade que as pessoas têm de serem atendidas devidamente pelo SUS. Não é? Uma mulher com ameaça, ameaça não, digamos, com suspeita, não é, de câncer na mama, que foi tentar ser recebida, por uma série de dificuldades, acabou sendo desqualificada na consulta, no atendimento. Então, eu acho que esses problemas são permanentes, eles estão latentes na sociedade, então tem uma existência mais forte que a impressão que eu tenho é que vai durar depois. A Polícia Civil de pelo menos 13 estados aderiu à paralisação nacional de 24 horas marcada para amanhã. A paralisação nacional da Força Policial é organizada pela Confederação de Trabalhadores Policiais Civis. Até agora, confirmaram que vão parar 4 estados da região Sudeste, 4 da região Norte, outros 4 estados do Nordeste e 1 do Sul do país. Outros 2 estados decidiram que não vão parar, mas prometem fazer manifestações ou enviar delegações a Brasília. Os policiais cobram salário unificado para todos os estados e uma política nacional de segurança pública. Mesmo com a paralisação, os líderes do movimento afirmaram que vão manter um atendimento em casos de roubo, assalto e sequestro.
Bom, é mais uma categoria que ameaça parar. Nesse caso, uma categoria que tem um serviço essencial. Bom, ônibus também é, né? Mas um serviço que coloca em risco a vida da população, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, até uma provocação aqui, por conta do clima no Twitter, que está muito polêmico. É o seguinte, hoje, para você paralisar a cidade de São Paulo, você não precisa de uma categoria inteira. Você, 1/4 da categoria dos motoristas de ônibus paralisam a cidade. Ao passo que você tem 8 milhões de pessoas querendo voltar para casa. Está tendo uma certa inversão de valores aí? A gente, quer dizer, julgar legítimo esse tipo de movimento e prejudicar o resto da população? Não, eu acho que tem prejuízos para o resto da população e é uma coisa importante que tem que ser levada em consideração pelos movimentos, pelas autoridades, pelos todos os atores que estão envolvidos. Agora, eu queria enfatizar o que está por trás disso, né? O fato de que você tenha movimentos surpreendentes, coisas dessa natureza, em diferentes categorias, segmentos sociais e com uma certa constância, mostra que nós não estamos tendo no Brasil, no nosso sistema democrático, que felizmente tem democracia, mas no nosso sistema democrático, instituições capazes de capturar, de canalizar e de dar voz para esses problemas. Se você tiver normalmente, não é, no funcionamento das instituições, como isso aparecer, canalizar, chegar aos organismos onde as decisões são tomadas, você diminui muito esse tipo de surpresa e que causa problemas dessa natureza. Eu estou de acordo com você que acabou criando uma contradição. O direito de se manifestar, às vezes, significa impedir pessoas, por exemplo, de se locomover, de chegarem em casa. Agora, as duas coisas são legítimas na democracia. O senhor concorda? Eu concordo. A democracia, na realidade, o que há é uma dissociação entre aqueles que votaram nos seus representantes e os representantes que estão no governo federal, no governo estadual ou no municipal e que não têm esse diálogo com a população. A população está insatisfeita. O que a gente vê, o quadro, desculpe, é uma insatisfação total, é uma insatisfação que gera manifestações. As manifestações são democráticas, com todo respeito, tem que ter isso mesmo, a democracia faz parte, e manifestação faz parte da democracia. No entanto, ela interfere na vida dos outros, então ela deixa de ser legítima. O Reinaldo Oliveira diz o seguinte pelo Twitter: paralisações são democráticas, a democracia se faz no voto. O Oscar de Castro lembra que se uma pequena parte do sindicato consegue parar a cidade, imagina quando for o sindicato todo. Durante a inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto de Guarulhos, a presidente Dilma Rousseff criticou a falta de investimentos no setor na última década. O detalhe é que, nesse período, o Brasil foi comandado pelo partido da presidente. O Terminal 13 está em funcionamento há 2 semanas, mas só foi entregue oficialmente hoje pela presidente Dilma Rousseff e pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A presidente reconheceu que a falta de investimento no setor prejudicou o maior aeroporto do país. Pelo menos nos últimos 12 anos, a infraestrutura dele não havia acompanhado o aumento e o volume de passageiros transportados e propriamente carga transportada. O governador Geraldo Alckmin destacou as obras de mobilidade que darão acesso ao aeroporto, como a construção do monotrilho que vai ligar Congonhas, em São Paulo, a Cumbica, em Guarulhos. Então nós vamos ter os 2 aeroportos integrados pelo sistema metroferroviário. E já licitamos a linha 2 do metrô, que sai de Vila Prudente e vem para Guarulhos. Dilma Rousseff anunciou também investimentos na aviação regional. Cerca de 7 bilhões de reais serão destinados à expansão e modernização de 270 aeroportos espalhados pelo interior do Brasil. Uma tentativa de desafogar os principais terminais que operam hoje no país. Esses aeroportos regionais terão a seu favor uma política clara de incentivo à aviação regional. Primeiro, a isenção total de tarifas aeroportuárias nesses aeroportos regionais de nível médio e a concessão de um subsídio para passagens aéreas. As obras no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos duraram 1 ano e 9 meses. A reforma recebeu um investimento de quase 3 bilhões de reais. O terminal tem mais de 100 lojas e restaurantes, mas, por enquanto, só 60% estão em funcionamento. A expectativa é que até a Copa, 90% dos serviços estejam operando.
Já o despacho automático de bagagens, prometido no início das obras, só vai funcionar depois do Mundial. Tem outra coisa que só vai funcionar depois do Mundial. As maiores companhias que operam dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a TAM, a Gol, não vão utilizar o Terminal 3. Ele vai ser reservado para companhias que têm quantidade menores de voo. E aí fica a dúvida se isso vai, de fato, desafogar o tráfego de passageiros durante a Copa do Mundo. Veja, eu acho que uma coisa positiva é que tenha construído o Terminal 3 e agora, como o governador está dizendo, tem linhas que vão chegar até o Guarulhos. Tá? Isso é positivo. Agora, a pergunta que a presidente fez, o Ricardo, seria necessário que os jornalistas, os nossos colegas, estivessem lá para perguntar para ela qual é a sua resposta como presidente de, nos últimos 12 anos, a Infraero, que é comandada pelo governo federal, não ter feito esse investimento e ter mudado os aeroportos brasileiros. Quem viaja pelo mundo nos aeroportos brasileiros, vamos ser claros, dá vergonha no funcionamento dos nossos aeroportos. Na realidade, Moisés falou exatamente o que o povo inteiro já vem falando há muito tempo. Primeiro, o partido do governo sempre foi contra as privatizações. Aí, de repente, resolveram mudar o nome para concessões. Aí liberaram as concessões para os aeroportos. E aí, de repente, começa a modernizar esse país. Quer dizer, demoraram muito tempo para privatizar os setores de mobilidade urbana, aeroportos, portos e assim por diante. Agora, Zé, precisa saber se ela deu entrevista coletiva, viu? Porque eu já cobri algumas vezes o presidente Dilma, ela nem sempre fala com a imprensa. Então, esse é um ponto, né? Precisa haver diálogo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, agora mudou de opinião e manteve a prisão da maioria dos presos na Operação Lava Jato. Apenas o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que foi solto ontem, continua em liberdade. A decisão, que beneficiava outros 11 investigados no esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, foi reconsiderada pelo ministro. O ministro tinha decidido suspender as investigações e soltar os suspeitos porque o caso envolve deputados e teria que ser conduzido pelo Supremo. Ele reconsiderou a decisão depois que o juiz federal que cuida do caso alertou para o risco de fuga dos suspeitos. Na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, continuam presos o doleiro Alberto Youssef, suspeito de comandar o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e outros 5 investigados. Já na casa de custódia de Piraquara, na região metropolitana da capital, permanecem presos outros 5 investigados da Operação Lava Jato. Para o advogado Rubens Gleiser, a operação agora deve ter outros rumos. Eu imagino que as medidas que vão ser tomadas vão ser pensadas para esse processo, mas também do modo de evitar que todo caso que possivelmente possa levar para uma investigação de um deputado ou alguma outra autoridade que tenha que ser julgada no Supremo, tenha que bater lá necessariamente, ainda que seja algo completamente infundado. Provavelmente eles vão tentar dar critérios para não ficarem atolados de trabalho. Eu imagino que essa seja uma repercussão importante. O que vocês acham disso? A justiça determina uma coisa, depois volta atrás, tira, põe na cadeia? Eu acho que tem dois aspectos aí, né? Por um lado, o ministro Tavares, que tomou a decisão, levou em conta, digamos assim, um aspecto que se poderia chamar técnico, que deriva da Constituição. Como você tem no processo, né, deputados envolvidos, nomeados ou indicados, etc. e tal, o processo tem que ser conduzido no nível por causa das prerrogativas que as pessoas que têm esses cargos têm no Supremo Tribunal Federal. Tem foro privilegiado. Agora, foro privilegiado. Agora, o outro lado da questão é um lado pragmático, não é? Quer dizer, uma operação como essa e uma investigação como essa, extremamente importante, que tem o risco de ter desviado recursos e envolve, inclusive, tráfico de drogas, uma série de coisas extremamente importantes. A pergunta que eu faria seria a seguinte: será que não está na hora de rever esses mecanismos que faz com que um processo que se inicia numa instância no Paraná, depois é chamada para o Supremo Tribunal Federal, qual a agilidade que vai ter para responder à necessidade de
a investigação ser concluída e o julgamento ser concluído. Nós não podemos esperar, como na maior parte dos casos tem acontecido na justiça brasileira, anos e, por vezes, muitos anos, né? O caso do Mensalão, nós vimos, acabou. O Mensalão teve um resultado final, mas demorou quase uma década para chegar ao resultado final. Quer dizer, esse funcionamento da justiça cria descrença entre os cidadãos, entre as pessoas. Eu acho que tem um problema aí. Não sei como é que o Zavascki imaginaria isso, mas eu gostaria de ouvir da opinião dos ministros do Supremo como enfrentar essas questões. Né? Agora, esse diretor da Petrobras que estava preso estava envolvido na construção da refinaria Abreu Lima, do Comperj no Rio de Janeiro, todos esses construções que a própria imprensa já mostrou, tem muito sobrepreço em cima disso. O próprio Tribunal de Contas da União já atestou que havia sobrepreço. Né? A saída dele, de alguma forma, pode trazer mais fatos à tona, o senhor acha? Não, na realidade, não vai trazer mais fatos. O que causa surpresa é que, de repente, daquele grupo, uns saem e outros ficam. Quer dizer, o povo, quando olha isso, fala assim, escuta, nós não temos justiça. Na realidade, nós temos justiça. Ela é morosa, ela é confusa, ela está confusa. Uma hora solta, daqui a pouco prende de novo, daqui a pouco entra com embargo de infringentes. É uma confusão que, de repente, torna descrente. Os poderes estão descrentes. O povo está descrente com os poderes estão fracos, entre aspas. O Mauro Pucci, só uma observação aqui, rapidinho, em relação a isso que você está falando. Né? Com tantos bandidos no Congresso, o Supremo nunca vai dar conta de julgar. Os aspectos técnicos não podem se sobrepor. É o que o Mauro Pucci opina aqui pelo Facebook. Não, eu digo, o aspecto técnico que eu quis dizer é o seguinte, a Constituição tem algumas coisas que ela é clara. Não é? Então, por exemplo, quando autoridades que têm foro especial estão envolvidas, é o Supremo que tem que julgar. Claro que nós não podemos passar por cima da Constituição, mas há um lado pragmático que um juiz como o Tavares deveria levar em conta, na minha opinião. Ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, foi ouvido hoje na CPI do Senado sem a presença dos parlamentares da oposição. DEM e PSDB decidiram boicotar o primeiro depoimento da CPI do Senado porque defendem uma comissão mista também com a participação dos deputados. Sem perguntas da oposição, o ex-presidente da Petrobras não teve dificuldades para defender a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. A transação feita em 2006 é alvo de investigações do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. Em 14 ela é lucrativa, por quê? Porque tem petróleo disponível no Texas a preço barato, leve, que pode ser processado em Pasadena, e Pasadena, portanto, pode, vendendo derivados no mercado americano, ter uma margem em torno de 30 a 40 dólares por barril, e ela tem capacidade de produzir 100 mil barris por dia. Nas 3 horas de depoimento, Sérgio Gabrielli defendeu a presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma, ela é uma profissional de extrema competência, é uma gerente de extrema competência, é uma pessoa de opiniões muito firmes. Não considero a presidente responsável pela compra de Pasadena. A responsabilidade da compra de Pasadena é da diretoria da Petrobras e do Conselho de Administração. Próximo depoimento na CPI é do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, na próxima quinta-feira. A presidente Dilma, ao contrário do que disse Sérgio Gabrielli, era presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, não? Presidente do Conselho, e ela admitiu de público, foi uma iniciativa dela dar a informação de que não tinha suficiente informação para tomar a decisão que tomou. Esse é um problema de gerenciamento. Um gerente de uma grande empresa como a Petrobras, aliás, gerente do país, não ter as informações adequadas é um problema que coloca em questão a sua competência, o seu funcionamento. Agora, Ricardo, tem uma outra questão aí que você vê no funcionamento da CPI, não é? O encaminhamento que a base, não é, do governo deu, de tal modo que você tem a CPI só no Senado e não tem a participação da Câmara, levou a oposição a ficar de fora. Eu não sei toda a racionalidade que a oposição levou em conta nisso, mas do ponto de vista do país, que a oposição não possa fazer as suas perguntas, fazer o controle, fazer a fiscalização, é ruim para a democracia. Agora, e é ruim ou bom para a Petrobras essa CPI? Porque, afinal de contas, já não vem de hoje, né? As reclamações de que a Petrobras tem controlado o preço dos combustíveis, tem perdido o preço de mercado. Você acha que essa CPI é capaz de mudar alguma coisa internamente dentro da empresa? Não, ela não vai mudar. Ela não vai mudar pelo seguinte fato. Primeiro, que a oposição não compareceu hoje, porque a comissão parlamentar que está fazendo essa CPI, a grande maioria são da bancada do governo, da base aliada do governo.
Conclusão, eles obviamente vão proteger todo o sistema governamental. Segundo, a Petrobras é uma companhia aberta. Então, hoje, ela tem acionistas, a população brasileira foi instada a sacar o seu fundo de garantia para comprar ações, prometendo-se que iriam receber muito dinheiro com a exploração do pré-sal, e a grande massa que tirou o seu dinheiro do fundo de garantia foi enganada. Então, existe uma revolta, uma insatisfação geral, e todo mundo quer saber exatamente o que acontece dentro da Petrobras. Ela está sendo manipulada, isso é indevido e é incoerente com tudo aquilo que se espera de uma companhia estatal mista, porque, na realidade, ela é privada, porque tem ações no mercado, e tem que dar satisfação aos seus acionistas. O Exército tomou as ruas da Tailândia, fechou TVs e impôs lei marcial. Os militares alegaram que a medida é para restaurar a ordem e a paz no país, que está em crise há vários meses. Bangkok amanheceu cercada por militares. Em rede nacional, o comandante do Exército informou que a medida é temporária. Negou um golpe de Estado e informou que o comando do país continuava nas mãos do governo. Os tailandeses apoiaram a decisão e foram às ruas tirar fotos com os soldados. Há 6 meses, a população protesta contra o governo acusado de corrupção. Nem a queda da premier há 2 semanas acalmou os tailandeses, que continuaram protestando. O povo quer uma mudança radical na liderança do país, que nos últimos 8 anos está concentrada nas mãos de um único partido. A crise na Tailândia, a segunda maior economia do Sudeste Asiático, preocupa vizinhos e investidores, como Japão e Estados Unidos. O medo é que a nação caia em recessão. Desde o início do ano, o PIB, Produto Interno Bruto da Tailândia, recuou 2,1%. A expectativa é que até o final de 2014, o país cresça apenas 1,9%. Isso significa que a Tailândia já teve fuga de investimentos de 8 a 10 bilhões de dólares. Veja a seguir, 20 mil homens vão reforçar a segurança no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. E ainda, o governador de Mato Grosso é preso por porte ilegal de arma.